Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Patiala aqui do Rede Rafas e eu sei que vocês gostam muito quando a gente fala sobre novelas esquecidas. Pois bem, o vídeo de hoje não é sobre novelas esquecidas, mas a gente deu um passo além e vai falar daquelas novelas que provavelmente você não saiba que existiram. Por algum motivo elas caíram no esquecimento total do público, esquecimento total da mídia, esquecimento total até mesmo das emissoras que produziram elas. Então quer saber que novelas são essas? Já sabe, né? Aguarde a vinheta e fica, coladinho aqui comigo. No ar, mais um campeão de audiência. Vamos começar falando de uma novela super antiga pra variar. O vídeo de hoje tá cheio de novelas antigas e ela foi exibida pela TV Excelsior em 1970. Inclusive, foi a última novela que a emissora exibiu antes de fechar suas portas, antes de deixar de existir, tanto que ela só foi transmitida para o Rio de Janeiro. Eu estou falando de Mansão dos Vampiros, uma novela que tinha no elenco Teresa Raquel e Mário Gomes. Inclusive foi a primeira novela do Mário Gomes na TV. E Mansão dos Vampiros a gente não tem muitas informações sobre ela, a gente só sabe que é a temática de vampiros, a primeira novela que trouxe essa temática para a TV. Então você pode pensar que novelas de sucesso de vampiros, quando falamos em vampiros, a gente lembra de Vamp, a gente lembra do Beijo do Vampiro, que apesar de repercutirem, da galera lembrar, não foi aquele sucesso em audiência, mas repercutiu bem, o povo gosta, o povo é fã. Mas quando a gente fala de números, de lucros e coisas do tipo, elas deixam um pouco a desejar. Isso também aconteceu com a Mansão dos Vampiros. Inclusive diz a lenda que essa temática afunda qualquer emissora. Isso porque Mansão dos Vampiros foi a última novela da TV Excelsior, depois que ela decretou falência. 10 anos mais tarde, em 1980, a TV Tupi estreou a novela Drácula, e foi aí que ela começou a declinar, que a TV Tupi começou a ter problemas, começou a ter aí sérias complicações. Então o povo fala que mexer com vampiro é pé frio. E Drácula, que foi a novela exibida pela TV Tupi, tinha uma proposta bastante interessante. Uma história que, acredito eu, é melhor até que a de Vamp e melhor até que a de Beijo do Vampiro. Até porque, quem não conhece o Drácula? Então a novela conta a história de Vladimir. Vladimir é o Drácula e ele deixa a Transilvânia e vai atrás do seu filho perdido, ou melhor, seu filho roubado pela criada dele há muitos anos atrás, o filho Rafael. E onde é que o Rafael tá, gente? No Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele conhece o Rafael e fica apaixonado pela própria nora, a Cecília, interpretada pela Bruna Lombardi, porque ele acha que a Cecília é a reencarnação de um grande amor que ele teve no passado. Mas como eu falei, a TV Tupi começou a ter sérios problemas ali internos, financeiros, administrativos, tanto que ela só exibiu apenas 4 capítulos da novela. Então imagina você estrear uma novela, até uma novela promissora, vampiro, uma coisa meio diferentona, e só exibir 4 capítulos. Pois é, foi isso que aconteceu com Drácula. Um fato muito curioso sobre Drácula é que a novela ela deixou de ser exibida em fevereiro de 1980, porque a TV Tupi estava mal das beiras. Em julho do mesmo ano, ela retornou na TV Band. Foi a primeira vez que uma novela teve continuação em outra emissora, e ela recebeu o título de Um Homem Muito Especial. Tinha o mesmo elenco, tinha a mesma história, então aí, a primeira vez que isso aconteceu na TV, a Band se aproveitou da situação financeira da TV Tupi, que não estava uma lá das melhores, e decidiu continuar essa trama vampiresca. Então a gente sabe que quando tem vampiro no meio, provavelmente a emissora terá sérios problemas. Isso aconteceu com o Vamp na questão de audiência, que a gente pensa que foi um super sucesso, que bombou, mas não deu tanta audiência assim. E a mesma coisa aconteceu com o Beijo do Vampiro, que ficou 7 pontos abaixo da média. Mas fala pra mim, você já conhecia essas novelas? Drácula, Um Homem Muito Especial, que na verdade é a continuação de Drácula, e Mansão dos Vampiros? Comenta aqui embaixo. Agora a gente vai sair da TV Tupi, da TV Excelsior, da TV Bandeirantes e dar um pulinho lá em São Paulo, no SBT, para falar de Jerônimo, uma trama exibida pela emissora entre 1984 e 1985, no horário das 18 horas. Mas qual que era a história de Jerônimo? A novela se passava na cidade fictícia de Cerro Bravo e tinha lá o Coronel Saturnino. Esse Coronel Saturnino, ele era o grande vilão da novela. Junto com a ajuda de seus capangas, ele fazia as pessoas passarem suas propriedades para ele. Ele tomava terras, alegando que as escrituras que essas pessoas tinham eram falsas. E apenas um homem que vivia na floresta era capaz de ajudar a população. E quem era esse homem? Isso mesmo, Jerônimo. Então Jerônimo ele é um cavaleiro que, junto com a sua noiva Aninha e com o moleque Saci, combate essas injustiças que acontecem e bota os inimigos pra correr, na base da bala, hein?
Essa novela ela tem uma reviravolta, o ponto forte dela acontece do meio pro final. Quando Jerônimo descobre que o Coronel Saturnino, na verdade, ele faz parte de uma organização conhecida como Mão Negra, cujo a identidade do comandante só é revelada no último capítulo, sabe? É tipo, quem matou, quem que é o incendiário, como teve em Chamas da Vida, teve ali quem que era o comandante, o capitão da Mão Negra. Então esse mistério aí regiu a novela, mas isso não foi o suficiente para ela conseguir bons números para o Silvio Santos. A novela em si, ela é um remake de uma trama exibida pela TV Tupi em 1972, mas o Jerônimo, ó, é mais antigo que isso. Ele era um personagem de grande sucesso na rádio, que ficou muito conhecido na voz do Milton Rangel ali na década de 1950. Só que quando eles fizeram essa transição da rádio para a TV, a trama ficou muito frágil e não agradou os telespectadores. E mais uma vez a gente está falando aqui no vídeo de uma novela que não teve a sua exibição completa, porque o senhor Abravanel ele considerou um equívoco a produção da trama e exibiu apenas a primeira parte de sua história. Então acontece aí que Jerônimo também caiu nessa armadilha de ser uma trama que as pessoas esperavam muito, né, digo, os profissionais ali envolvidos na produção, e que não conseguiu atingir os índices desejados. Só que o que vale lembrar é que na época o SBT ele investiu mesmo, ele fazia muita cena externa, gravava em fazendas, gravava em matas, coisa que não acontecia. Então pra gente ver o empenho que a emissora tem em fazer uma superprodução, pena que o vento soprou o contrário. Finalmente as tramas inéditas em breve vão voltar aí nas emissoras. Inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre essas reprises, se já cansaram, se o público já tá saturado, mas enfim, quer conferir? Dá um pulinho no vídeo que o Rafa Pereira fez especialmente para vocês. Pois bem, agora a gente vai falar dessas tramas inéditas. Tem uma delas que tá repercutindo bastante, que a galera já tá muito ansiosa, que é a trama do João Emanuel Carneiro, que tem um título provisório de Olho por Olho. Mas acontece que esse título já foi usado em uma novela exibida pela TV Manchete ali na década de 1980, mais especificamente entre 1988 e 1989. Exibida diariamente às 9h30 da noite e contando com 117 capítulos, a trama tem como mote central o assassinato do Horácio Falcão. Não só no assassinato em si, mas sim no plano de vingança que a sua família monta para tentar pegar os assassinos. Então sua esposa Ana Paula e seus 4 filhos, Justo, Júlio, Máximo e Caio, eles vão atrás desses assassinos e conseguem acabar com 2 deles, mas depois se mudam para o Rio de Janeiro para buscar proteção e também porque sabem que o terceiro elemento, a terceira pessoa envolvida no assassinato, está morando na cidade carioca. Então, quando chegam ali no Rio de Janeiro, os filhos da Ana Paula e do Horácio começam a traçar o próprio destino. O Justo acaba se envolvendo com o Capitão Flores, que está fortemente ligado à repressão do regime militar da época, e também com Antônio Barjal, que é um mafioso. Já o Máximo se alia ao Rico, que está fortemente aí envolvido no submundo da prostituição masculina. E é nesse cenário que o Máximo se apaixona pela Paula, que é uma prostituta. Então aí tem aquele caso do cara que se apaixona por uma prostituta, um amor meio proibido, que o autor decidiu colocar na novela. Mas a história mais forte aí dos filhos da Ana Paula e do Horácio fica por conta do Caio. Por quê? Porque o Caio acaba se envolvendo com a Débora. A Débora é uma mulher mais velha, a Débora é cleptomaníaca e chega num momento da história que descobrem que ela tá envolvida no assassinato do Horácio Falcão. Então a trama, ela aparentemente é bem amarradinha, tem todos os seus elementos aí interligados. Eu gosto de novela assim, igual Passione. Tem os núcleos principais, os núcleos paralelos, mas todo mundo ali se conversa entre si. No caso de Olho por Olho, também acho que acontece isso. E um detalhe muito legal é que a Beth Goulart interpreta a prostituta da novela. E ela teve orientação da Gabriela Silva Leite. A Gabriela Silva Leite, ela era secretária da Associação de Prostitutas do Rio de Janeiro na época. Então ela meio que fez um workshop aí para entender exatamente a vivência de uma prostituta, de uma garota de programa, como é que é fazer parte desse submundo para poder encarnar mesmo a personagem que acaba se envolvendo com o Máximo. E a trama tinha uma proposta interessante de oferecer para o público aquele arroz e feijão bem feito. Aquelas, não tentar fugir muito, não tentar imaginar muito, não tentar inovar muito, mas oferecer aquilo que o público quer ver, mas de uma maneira diferente. Tanto que o slogan da novela era o seguinte: olho por olho. Tudo que você sabe de um jeito que você nunca viu. Então a trama aí já dá vários indícios de que ela tinha elementos tradicionais, clichês de todas as novelas, mas que eles seriam apresentados de um modo diferente. E pelo que eu vi da sinopse, pelo que eu li da história, conseguiu fazer isso. É uma novela aí que tem a minha atenção e que se um dia eu tivesse a oportunidade de ver, com certeza eu veria.
Claro que a emissora maior produtora de novelas no Brasil não poderia ficar de fora dessa lista. Agora a gente vai falar de Memórias de Amor, uma novela exibida pela TV Globo no horário das 18 horas em 1979, com apenas 82 capítulos. A gente acha que antigamente as novelas eram longas, barrigudas. Não, isso não acontecia. Tinha aí um caso ou outro que se diferenciava do que a gente já está acostumado a ver, como é o caso de Memórias de Amor. Memórias de Amor, eu acho que ela ficou muito esquecida, ou melhor, acho que ninguém lembra dela, porque ela veio no meio de dois sucessos. Então, acompanhando aí a linha do tempo para vocês entenderem, em 1978 estreou A Sucessora, que foi um enorme sucesso, teve a Suzana Vieira como protagonista. Depois veio Memórias de Amor, que ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém viu. E logo após Memórias de Amor veio Cabocla, a primeira versão de Cabocla com a Glória Pires, que também foi um enorme sucesso. Então ali, ficar no meio de Cabocla, ficar no meio da Sucessora, realmente é uma missão quase impossível, você conseguir se destacar ou conseguir ficar ativa na lembrança dos telespectadores. Infelizmente, Memórias de Amor não conseguiu esse feito. A novela era ambientada no Rio de Janeiro no ano de 1888 e tinha como mote central o embate entre pai e filho. Jorge, que defende as causas republicanas, e o pai, Aristarco, que é um grande defensor da democracia. Então eles entram em conflitos porque são ideologias completamente diferentes, a republicana com a monarquia. E o Jorge, ele é apaixonado por uma moça, pela Lívia, só que ele é impedido de viver esse romance por conta do pai. E o jovem, ele sempre vai em manifestações contra a monarquia, comícios da monarquia, ele tá lá manifestando, levantando cartaz contra, e ele acaba sendo perseguido pelos guardas do Império. Inclusive o capitão da guarda é apaixonado pela Lívia, então ele dá um jeito de armar uma situação para acusar o Jorge de assassinato só para poder ficar com a menina. A novela tem um outro cenário muito importante também, que é o colégio interno de garotos chamado de Ateneu. E um desses garotos que faz parte desse colégio interno é o Sérgio. Só que o Sérgio, com o passar do tempo, ele acaba se irritando, se aborrecendo com todas aquelas normas muito rígidas, aquele método muito forte. Então ele acaba meio que sendo rebelde aí e tentando puxar os outros garotos pro lado dele. Entre indas e vindas, o Sérgio acaba se apaixonando pela Maria. A Maria é filha da Aristarco. Então, para você ver também que é uma novela que tem ligaçãozinha, mesmo sendo cenários completamente diferentes. A guerra entre republicanos e monarquia e o colégio interno tem uma ligação aí, que é esse laço amoroso que o Sérgio acaba tendo com a Maria, que é filha do Aristarco, e o Aristarco é pai do Jorge também, que vai contra ele, acusado de assassinato, quer ficar com a Lívia. Então tem vários elementos aí folhetinescos. Acontece que a trama ia carregar o título de Ateneu para fazer alusão ao colégio interno, mas o que a Globo pensou? Que eles queriam explorar principalmente o lado feminino das telespectadoras da época, que gostavam de um romance, que gostavam de uma paixão, aquela coisa um pouquinho mais melosinha. Então vieram com Memórias de Amor, porque o título traz essa roupagem. Sem contar também que Ateneu, ele é um romance do Raul Pompeia, e é um romance cheio de sexualidade, cheio de pontos polêmicos, que tocam mesmo ali na ferida, e a Globo quis ficar meio com o pé no freio, falou assim, não vamos trazer esses temas, principalmente pro horário das 18 horas. Então eles usaram um pouquinho da história de Ateneu, como colégio interno, essa paixão entre Sérgio e Maria, mas mudaram o título e mudaram a maneira de abordar alguns temas polêmicos e deixaram até mesmo de exibir outros, para não ter problemas. Então, recapitulando, no vídeo de hoje nós falamos de Mansão dos Vampiros, Drácula, Um Homem Muito Especial, Olho por Olho, Jerônimo e Memórias de Amor. Fala aqui pra mim, você já tinha ouvido falar de alguma dessas novelas ou elas são completamente inéditas pra vocês? Gostaram do tema? Quer que a gente traga mais novelas desse tipo, que é um pouco mais esquecidas? São aquelas tramas que nem mesmo nossas mães, nossas vós, nossas bisavós conseguem lembrar. Então conta aqui pra gente o que vocês acharam, se vocês têm alguma memória dessas novelas. Outras, né, dão sugestões aqui de tramas que vocês falaram, caraca, Fatiello, essa trama poderia estar aí num próximo vídeo. Sabe que eu, Rafa Pereira, adoro ficar lendo comentários de vocês. Curta esse vídeo se ainda não fez isso, então começou o videozinho, já senta o dedinho aqui no like, não custa nada, é rapidinho e ajuda a engajar o nosso conteúdo. Se não se inscreveu no Rede Rafa, se inscreva, seja muito bem-vindo. A sua participação no canal é muito importante para nós, e ativa o sininho das notificações. De vez em quando o YouTube fica de graça, não mostra os nossos vídeos para os nossos inscritos. Então, se você aí ativar o sininho, com certeza você vai ser lembrado quando alguma coisa nova aparecer aqui no Rede Rafas. Eu vou indo nessa, enche aqui de comentário, vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau, até lá!